pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Hoje nós iremos fazer as aulas 7 e 8 do livro Aprender Sempre, das turmas do 6º ano, sequência de atividade 6, pessoal. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para vocês pela minha voz, tá bom? Eu tô bem rouco nesses últimos dias, então vai ficar essa voz um pouco estranha. E pode ser também que vocês ouçam o barulho da chuva, porque hoje tá chovendo, então vai ser dessa forma. Mas vamos lá. Aula 7 e 8 fala sobre área e perímetro, quadrado, retângulo e triângulo retângulo. Objetivos das aulas: determinar a área do quadrado e retângulo, relacionar a composição e decomposição de figuras com cálculo da área de triângulos, retângulos e quadriláteros, e calcular, sem o uso da malha quadriculada, o perímetro de figuras poligonais. Vamos lá! No exercício 1, nós temos alguns quadriláteros expostos para a gente. E começa assim. Observe os quadrados e os retângulos desenhados na malha quadriculada a seguir. Nós temos aqui, pessoal, 6 quadriláteros, cada um com suas medidas de área e perímetros. Vamos ver a pergunta. Complete o quadro a seguir. Números de quadrados por linha e números de quadrados por coluna e a área. Então vamos lá. Vamos ver a figura A. A figura A, pessoal, nós temos aqui, se vocês repararem, ó, nós temos na linha 4 quadrados e na coluna nós temos 3. Então a gente pode colocar na linha 4 e 3. Na figura B, nós temos 2 quadrados na linha e temos na coluna 6 quadrados. Então nós colocaremos 2 na linha e 6 quadrados. Na figura C, temos tanto a linha quanto a coluna com o mesmo número, 4, pois é um quadrado 4. A gente sabe que no quadrado os lados são iguais. Na figura D, nós temos 6 na linha e 3 na coluna. Então nós colocaremos 6 quadrados na linha e 3 quadrados na coluna. Na figura E, 2 quadrados na linha e 3 quadrados na coluna. 2 na linha, 3 na coluna. E na figura F, temos outro quadrado que tem 2 quadradinhos na linha e 2 quadradinhos na coluna. Então a gente vai colocar 2 quadrados na linha, 2 na coluna. Eu havia falado para vocês, nas aulas anteriores, turma, que a área é o que está dentro da figura. Então, a gente estava contando os quadradinhos que a gente tinha nas malhas quadriculadas. Mas aqui no caso, a gente consegue encontrar a área mesmo se a gente não contar quadradinho por quadradinho. E vai ser dessa maneira que a gente vai resolver. Porque quando eu estou falando de retângulo, quando eu estou falando de quadrados, se eu multiplicar o lado pelo lado, nós teremos o resultado da área. Então, a gente deve observar o seguinte. Para os retângulos, a fórmula para achar a área será A, que é a área, igual ao lado maior vezes o lado menor. Então, por exemplo, para a gente encontrar a área aqui da figura B, nós vamos multiplicar o lado maior pelo lado menor. O lado maior aqui é 6 e o lado menor é 2. Portanto, na figura B, então, ó, a área de B vai ser 6 vezes 2. A área de B igual a 12. 12 unidades ao quadrado. Então vamos dar uma olhada se ele falou alguma coisa. Aqui, ele não deu pra gente a unidade de medida, a grandeza que é utilizada. Então a gente vai usar U ao quadrado, certo? Então 12, U ao quadrado. Sempre lembrando que para as áreas devemos sempre deixar a grandeza ao quadrado. Já no perímetro a gente não coloca o quadrado. Aqui nós vimos como se encontra a área para os retângulos e a área para os quadrados. Então vamos lá. Quadrados. Nós teremos então
que a área se dará pelo lado vezes lado. Quando a gente fala de quadrado, não tem como a gente dizer qual lado é maior, sabendo que uma das propriedades do quadrado, turma, que ele possui 4 lados idênticos, 4 ângulos de 90 graus também, mas os 4 lados do quadrado são idênticos. Então a gente só precisa saber o valor de um lado para encontrar a área, porque eu posso repetir esse valor 2 vezes na multiplicação e é o momento que a gente consegue encontrar o seu resultado. Então olhem aqui, algumas figuras eu já consigo olhar, eu sei que são retângulos, outros são quadrados. Os que são quadrados, percebam, o F é um quadrado porque os dois lados são iguais, que a gente vai multiplicar. E o C é um quadrado. E os outros são retângulos, mas são o lado maior vezes o lado menor. E aqui a gente tem isso. Então vamos lá. 4 vezes 3, a área da figura A, temos como 12. U ao quadrado. A área da figura B, 2 vezes 6, 12 também. 12, U ao quadrado. Na figura C, 4 vezes 4, que vai dar 16. U ao quadrado. D, 6 vezes 3 vai dar 18. U ao quadrado. Temos a E, 2 vezes 3, que dará 6U ao quadrado. E por último, nós temos aquele quadradinho, 2 por 2. 2 vezes 2, 4U ao quadrado. Vamos para o próximo. B. Agora responda. Observando a tabela, você consegue descobrir como calcular a área dos quadrados e dos retângulos sem contar quadradinho por quadradinho? Bom, já fizemos a multiplicação, né, pessoal? Então, só para relembrar, então, a área do retângulo se dará por A igual a lado maior vezes lado menor. Já a área do quadrado se dará por lado vezes lado. Nós fizemos isso aqui no exercício anterior. Próximo exercício, aqui é bacana. A gente continua tendo quadriláteros, mas todos eles foram cortados nas suas diagonais. Né? Então nós temos as diagonais aqui, que é quando nós temos vértices não vizinhos, vértices não consecutivos que se conectam. Nós temos as diagonais. E essas figuras foram cortadas exatamente na sua diagonal. Então, antes de qualquer coisa, eu nem vou ver ainda o que está sendo perguntado, mas olhem lá. Todas elas são quadriláteros. Alguns quadrados, outros retângulos. Todos tiveram a sua diagonal cortada. Então eu posso dizer, pessoal, que essa diagonal ela está cortando exatamente o meio das figuras. Olhem todas essas figuras aqui. Nós estamos tendo a metade da figura sendo cortada. Então eu posso dizer que o valor da área de cada triângulo será a metade da área total do retângulo. Daí, pessoal, a gente pode ver que nessas figuras aqui, nós temos, então, os retângulos, que são as figuras inteiras, né? Retângulos. E também temos quadrados, que estão inteiros, assim como na figura G. E na sua intersecção, no corte que nós tivemos na diagonal dessas figuras, nós temos o triângulo. Mas esse triângulo aqui, pessoal, ele tem uma característica bem bacana. Percebam, todos os triângulos aqui possuem ângulos de 90 graus. Toda figura triangular que possui ângulo de 90 graus recebe o nome, que é o triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Então vocês podem colocar aí uma observaçãozinha bacana. Todo triângulo retângulo possuirá um ângulo reto. Então esse vai ter um ângulo reto, que é o ângulo que a gente sabe que possui 90 graus. E ele vai possuir dois ângulos agudos.
são ângulos menores que 90 graus. Então, quando a gente vê esse sinalzinho aqui, pessoal, ó, menor que, tá bom? Então, coloca aí mais uma observaçãozinha rapidinho. Então, quando a gente vê esse ângulo, significa menor que. E quando a gente tem o oposto, esse sinal aqui é o maior que. Mas passando, então nós temos vários triângulos retângulos que foram originados quando nós tivemos as diagonais desses quadriláteros cortados. Próximo. Qual figura geométrica foi formada após a divisão de cada retângulo em duas partes iguais? Coloque então aí triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. B. Cada figura dessa equivale a que fração do retângulo? Vamos voltar no retângulo. Olhem lá no retângulo, pessoal. Peguem qualquer figura e olhem. Quando nós tivemos essa intersecção, esse corte no meio da figura pela diagonal, nós formamos dois triângulos idênticos dentro de um retângulo, ou de um quadrado, de um quadrilátero. Então, eu posso dizer que o todo em relação ao triângulo são 2. Então eu posso dizer porque são dois triângulos que tem lá dentro. Então o todo, né, que na fração a gente sempre tem essa noção da parte pelo todo, o todo aqui será 2. Porque a gente tem duas figuras no total, mas ele quer saber a fração de um triângulo. Então a fração de um triângulo equivale a 1/2. Então, eu tenho 1/2 de um triângulo e eu tenho 1/2 de outro triângulo. Duas partes idênticas, criando uma só. Exercício C. Complete o quadro a seguir. Aqui nós vamos completar o quadro colocando as áreas dos retângulos e depois as áreas dos triângulos. Então vamos lá, vamos fazer. Vamos lá. Área do quadrilátero A. Linha 2, coluna 3. Então eu posso dizer que é 6, né? 2 vezes 3, 6. O quadrilátero B, linha 1, coluna 2. 2 vezes 1, 2. C, 3 na linha, 1 na coluna. 3 vezes 1, 3. Figura D, temos uma coluna com 2, 4, 5 segmentos e a linha com apenas 1. 5 vezes 1. 5 vezes 1 igual a 5. Na E, nós temos dois quadrados na linha e 4 na coluna. Então, 4 vezes 2, 8. Na F, 2 na linha e 2, 4, 6 na coluna. Então, 6 vezes 2, 12. Na G, 3 vezes 3, 9. 9. E por último, a H, 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Mas vejam, ele quer saber a área do triângulo. Nós não falamos que o valor de cada triângulo seria metade do quadrilátero? Metade do retângulo ou do quadrado? Então vejam, se o valor da área inteira é 6, e eu sei que o triângulo possui a metade, 6 dividido por 2, 3. Mesma coisa na B, 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2, 1,5. 5 dividido por 2, turma, 2,5. Nós teremos 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 9 dividido por 2, 4,5. E 12 dividido por 2 novamente, 6. Observando o quadro anterior, o que você pode concluir em relação às áreas dos retângulos e dos triângulos?
Nessa situação, pessoal, a gente pode concluir que as áreas dos triângulos é a metade da área do retângulo. Então vocês podem colocar, tá? A gente diz então, podemos concluir que os triângulos possuem a metade da área dos retângulos. Próximo exercício. 3. Observe a seguir o desenho que Marina fez representando a planta baixa de seu apartamento. Planta baixa, pessoal, é a planta do imóvel vista por cima, tá bom? Então, se a gente olhar aqui o apartamento da Marina, esse apartamento está sendo visto por cima. Então, a gente tem uma noção de como ele é constituído. Olhando aqui, eu posso dizer que a sala é o maior cômodo, o banheiro, o menor deles. Olhando, a cozinha e o quarto 1 possuem o mesmo tamanho. Vejam, 3 linhas e 2 colunas, ambos possuem 6 unidades de área. E aí nós temos o corredor com 4 e o quarto 2 com 7. Vamos para a pergunta. No apartamento de Mariana, 2 cômodos apresentam a área igual a... Qual dos 2 cômodos possuem a mesma área? Bom, a cozinha e o quarto possuem a área 6. Vamos para o exercício 4. As figuras a seguir representam modelos de canteiros de flores. Nós temos o canteiro 1, canteiro 2, canteiro 3 e canteiro 4. Antes de mais nada, a gente vai ver quais são essas figuras geométricas. Percebam, o primeiro é um triângulo. Triângulo. O segundo se chama losango. O terceiro se chama trapézio. Trapézio. E aqui, turma, vocês podem ver que a câmera está um pouquinho em cima, mas é um retângulo. Vamos para a pergunta. Calcule o perímetro de cada canteiro e registre esse valor no quadro a seguir. Então nós temos canteiro 1, 2, 3 e 4, o perímetro. Antes de mais nada, pessoal, perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Então, se a gente está falando de perímetro, já vamos lembrar que é a soma dos lados dessa figura. Figura 1, canteiro 1, possui 8 de perímetro, né? 2,5 mais 2,5 dá 5, mais 3, 8. Então vamos lá. 8. Figura 2, o losango, possui 1,5 mais 1,5, que vai dar 3, mais 2,5, 5,5, mais 2,5, 8. 8 novamente. O canteiro 3, temos lado 6, mais 3, 9, mais 2,5, 11,5, mais 3, 14,5. E por último, nós temos aqui, ó, podem ver, 4 em cima, 4 embaixo. 1 na esquerda, 1 na direita. 4 mais 1, 5, mais 4, 9, mais 1, 10. Então nós temos 10. Próximo e último exercício, turma. 2 amigos caminham todos os dias em volta de um parque, que tem um formato e as medidas representadas na figura a seguir. Então percebam que aqui nós temos uma figura geométrica composta por diversas outras figuras. Quantos metros os 2 amigos percorrem ao completarem uma volta? Pessoal, antes de resolver esses números aqui, ó, ignorem, por favor, porque deu um probleminha no arquivo. Mas antes de resolver, eu quero vou mostrar para vocês que essa figura está composta por várias outras figuras geométricas. Então vejam aqui, ó. Se a gente ver aqui, eu posso dizer que essa figura está composta por um retângulo, 2 por 3. Nós temos outra figura
que é um retângulo também, 4 por 5, e um quadrado, 1 por 1. Essa parte de a gente olhar a figura e analisar, de perceber que existem inúmeras figuras geométricas dentro, é fundamental para resoluções de problemas. Isso aqui vai ser exigido bastante nas provas de ETEC, FATEC, concursos públicos e vestibular, tá bom? Além das provas que o próprio governo oferece para vocês, como a AAP e a prova diagnóstica online. Vamos lá. Perímetro, é o que ele está querendo saber. Por quê? É os metros que os amigos percorrem. Para você percorrer essa volta, você vai fazer o que está nos lados da figura. Então vamos somar. 700, vamos começar aqui. Ó. A gente vai fazer o sentido anti-horário, que é o sentido da esquerda para a direita. 700 mais 100, 800. Mais 100, 900. Mais 400, 1.300. Mais 400, 1.700. Mais 200, 1.900. Mais 200 de novo, vai dar 2.100. Mais 300, 2.400 metros. Também podemos escrever isso daqui, ou 2,4 quilômetros. Uma outra coisa que a gente tem que observar, turma, é importante fazer cálculos mentais. Os cálculos mentais, eles acabam resolvendo muito mais rapidamente os nossos problemas. Sabendo que a gente tem pouco tempo para poder solucionar uma questão, é sempre bacana que a gente faça cálculos mentais. Lógico, o cálculo físico que a gente acaba escrevendo acaba comprovando e tendo menos chance de erro. Mas à medida que a gente vai treinando dessa maneira de calcular, a gente vai conseguindo fazer os cálculos mentais com uma chance maior de acerto. E é isso aí, pessoal. Hoje acaba a nossa aula. Tudo que foi passado aqui vocês viram presencialmente. Por esse motivo, vou falar novamente que o intuito daqui é para que vocês aperfeiçoem o que aprenderam em sala de aula. Então, se alguma dúvida ficou em sala de aula e vocês não conseguiram chegar, aqui está como a gente pode resolver esses problemas e alguns conceitos que foram passados para vocês. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima. Tchau, tchau.